Bom dia, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Manto de Fé. Se esta oração edificar sua fé, apoie o canal deixando seu like e inscreva-se. A beleza do Evangelho não reside apenas naquilo que cremos, mas principalmente em como vivemos por causa dessa crença. Uma fé que permanece apenas na mente é como uma lâmpada escondida. Ela falha em revelar a glória de Cristo ao mundo. No entanto, a fé genuína que move suas mãos, molda suas palavras e direciona suas escolhas, essa sim, traz glória ao Senhor. Como seguidores de Jesus, nossa conduta diária tem o propósito fundamental de apontar para além de nós mesmos, permitindo que as pessoas encontrem o caráter de Cristo através de nossa vida. A Escritura estabelece o padrão para esse tipo de vida transformadora. Em carta ao apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, nos diz: "O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem." O amor verdadeiro é sincero, ativo e puro. Ele se recusa a flertar com o pecado ou a chamar as trevas de luz. Somos chamados a rejeitar o que corrompe o espírito e a nos agarrar firmemente ao que é santo e justo. O mundo, com sua incessante sedução, nos incita a satisfazer cada desejo, a perseguir o que parece bom no momento, mesmo que isso se oponha frontalmente à palavra de Deus. Mas lembre-se, o desejo humano não define o que é bom, Deus o faz. O Salmo 119, versículo 105 é o nosso mapa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não caminha guiado pelo apetite, mas pela luz imutável das Escrituras. A recusa do mal é apenas a metade do chamado. A outra metade, essencial e dinâmica, é correr em direção ao que é bom. Visto que Deus é a própria essência do bem, corremos em direção aos seus caminhos. Ele nos revelou o que é verdadeiramente bom. No livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, sintetiza essa corrida em direção ao bem com clareza impressionante. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta é uma diretriz prática e inegociável. Faça o que é reto, ame a compaixão e ande com humildade. À medida que você persegue este caminho de retidão e compaixão, o Espírito Santo começa a formar o precioso fruto de Cristo em sua vida. Em carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23, nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É crucial entender que você não pode fabricar esse fruto apenas por seu esforço próprio. Ele é gerado em você através do seu permanecer em Jesus e da obediência constante à sua palavra. É uma obra divina, facilitada pela sua cooperação. Em Romanos, capítulo 12, versículo 16, nos leva para o cerne da vida em comunidade, um teste de nossa fé prática. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Não andem altivos, mas associem-se aos humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O mundo, com seus padrões distorcidos, mede o valor de uma pessoa pelo status, pelo sucesso ou pela visibilidade. Mas no reino de Deus, a métrica é diferente. Deus mede o valor pela sua imagem divina estampada em cada ser humano. Em seu reino, aqueles que são negligenciados ou ignorados pelo mundo não são esquecidos. O Evangelho sempre nos impulsiona vigorosamente em direção ao amor. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." O amor que Jesus exige não é apenas uma lisonja dirigida aos que são considerados importantes ou influentes. O amor de Cristo é, acima de tudo, serviço incondicional a todas as pessoas. Isso implica ouvir o outro com atenção e tratar cada indivíduo como alguém por quem Cristo considerou que valia a pena morrer. A humildade é o fundamento que sustenta essa postura de serviço.
Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 5, é um chamado radical. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. O padrão que seguimos é o próprio Jesus. Ele se rebaixou para nos levantar. Agora, somos chamados a nos abaixar para levantar e honrar os outros. Essa humildade, no entanto, não é fraqueza e nem anula nossa convicção. Pelo contrário, ela a refina. Ela nos permite defender a verdade sem arrogância e demonstrar misericórdia sem comprometer os princípios divinos. Somos chamados a falar com graça e, ao mesmo tempo, permanecer firmes com coragem inabalável. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, nos orienta a revestir-nos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É como vestir uma roupa nova a cada manhã. Você escolhe a paciência quando se sente irritado, escolhe a bondade quando é desprezado, escolhe a mansidão quando é desafiado e escolhe a perseverança quando está exausto. O propósito de tudo isso não é construir uma reputação para si, mas exclusivamente honrar a Jesus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículos 10 ao 12, resume o nosso alvo. Sejam mutuamente afetuosos, com amor fraternal, dando preferência uns aos outros na honra. Não sejam indolentes no zelo, sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Que este seja o seu propósito inegociável para o dia de hoje. Amar sem fingimento, odiar profundamente o que é maligno, apegar-se ao que é bom e caminhar humildemente com o seu Deus em completa dependência. Valorize cada pessoa, sem exceção, simplesmente porque Deus as valoriza infinitamente. Sirva em silêncio, sem buscar reconhecimento humano. Perdoe rapidamente, sem guardar rancor. Abençoe livremente, derramando graça sobre os outros. E, acima de tudo, mantenha-se firmemente ancorado na palavra de Deus. Quando tropeçar, pois a luta é real, não hesite, corra imediatamente de volta para Jesus. Quando a fadiga e o desânimo pesarem sobre você, olhe para a sua força que se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a incerteza tentar paralisar seus passos, busque a sua sabedoria, que é incomparável. Ao viver desta maneira, dia após dia, sua vida não será sobre você. Sua existência se tornará um testemunho eloquente de Cristo, aquele que o salvou e aquele que é digno de toda a glória para sempre e eternamente. Agora, abrimos nosso coração em oração, unidos em espírito. Pai Celestial, Tua palavra em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nos ensina uma verdade poderosa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E não apenas isso, mas também, não sejais causa de tropeço, buscando não o vosso próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Recebemos isto como um chamado pessoal e um mandamento supremo. Amado Pai, pedimos que moldes profundamente as nossas motivações, que refines os nossos pensamentos e, acima de tudo, que ordenes os nossos passos. Que cada tarefa rotineira, cada decisão discreta e cada escolha escondida se transformem em uma oferta santa que engrandece o Teu nome. Que a nossa vida, em sua totalidade, seja um farol que aponta as pessoas diretamente para Jesus Cristo. Senhor, se colocaste em nossas mãos qualquer tipo de habilidade, dom ou talento, ajuda-nos a usá-los com a máxima fidelidade e responsabilidade. Tua palavra em Pedro, no capítulo 4, versículo 10, é clara. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ensina-nos, Pai, a sermos bons administradores, não apenas de recursos financeiros, mas também do nosso tempo,
das nossas palavras e das nossas habilidades. Que o façamos com diligência, zelo e com alegria verdadeira. Como afirma na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, que é o nosso guia: tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que a gratidão seja o tempero de todas as nossas ações. Jesus, levantamos diante de Ti cada pessoa que está orando conosco neste momento. Pedimos por aqueles que ensinem para a Tua glória e não para a sua própria. Senhor Jesus, pedimos por todos aqueles que servem em funções discretas, mas essenciais, cuja fidelidade, muitas vezes, é vista plenamente apenas por Ti. Que a dedicação deles seja uma fragrância agradável diante de Ti, e que o Senhor os honre em público e em secreto. Oramos por líderes e operários, por aqueles que planejam e por aqueles que são guerreiros de oração silenciosos. Que todos encontrem uma força renovada e sobrenatural na Tua presença, Senhor. Conforme instrui o Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículo 16, e que é a nossa missão no mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que as nossas boas ações sejam o reflexo da Tua natureza, não um motivo de vanglória própria. Onde quer que tenhas nos colocado, seja em casa, no trabalho, na escola ou na comunidade, que a nossa conduta espelhe a Tua bondade inigualável e que a nossa fala carregue o perfume doce de Cristo. Ajuda-nos a ser tardios para a ira e prontos para o perdão. Tua palavra, em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, nos aconselha: sede prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Treina, Senhor, o nosso coração para que a nossa primeira reação seja sempre a misericórdia e não o julgamento. Pai de misericórdia, conduze-nos a estender a graça sem reservas, lembrando-nos constantemente de quão livremente e abundantemente a graça nos foi concedida em Cristo. Em carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, é o nosso mandamento sobre o relacionamento. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Ajuda-nos a viver isso na prática. Que a nossa primeira e mais forte reação seja a compaixão, e não a queixa ou a crítica destrutiva. Senhor, ensina-nos a sermos atenciosos com os outros e extremamente conscientes do corpo de Cristo, a Igreja. Guarda-nos, Senhor, de toda e qualquer ambição egoísta e do orgulho sutil que tenta tomar conta de nossos corações. Tua palavra, em carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 a 4, nos chama a uma atitude de renúncia. Nada façais por ambição vã ou vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos. Não olheis somente para o que é vosso, mas considerai também o que é dos outros. Dá-nos, Pai, olhos espirituais para enxergar o peso e os fardos que as pessoas ao nosso redor carregam e, mais importante, coragem para servi-las com o amor que é quieto e que não espera recompensa. Que possamos incessantemente buscar e promover aquilo que contribui para a paz e para a edificação mútua no meio da Tua Igreja. Deus de justiça, guia-nos para andar com a mais alta integridade em todas as áreas da vida. Como no livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, declara solenemente: Tu tens nos mostrado que é bom, Senhor, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Mantém os nossos passos firmes no caminho da retidão e da verdade. Nos momentos em que a tentação de ceder e de fazer concessões nos assaltar, fortaleça a nossa resolução e o nosso caráter. Onde estivermos cansados e sobrecarregados pela jornada, refresca-nos e renova-nos pelo Teu Espírito Santo. E,
quando infelizmente falharmos e ficarmos aquém da tua glória, corrige-nos com amor, restaura em nós um espírito reto e ensinável. Rei Jesus, escreve a obediência no mais íntimo de nosso coração. Alinha todas as nossas afeições e desejos com a tua vontade soberana. Ensina-nos a nos deleitar nos teus caminhos e a confiar plenamente que os teus mandamentos não são um fardo, mas a nossa verdadeira liberdade. Abre, Senhor, o nosso coração para que possamos amar até mesmo aqueles que nos fazem oposição ou que nos prejudicam. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 27, tu nos chamas a uma tarefa difícil, porém gloriosa. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. Espírito Santo, pedimos que nos enchas tão profundamente com o amor de Cristo, que a nossa reação natural seja a de abençoar quando formos amaldiçoados, servir quando formos ignorados e interceder sinceramente por aqueles que nos feriram. Faz com que o fruto que tu geras, amor, alegria, paz e todas as suas manifestações, cresça em nós dia após dia, tornando-se uma colheita visível para o mundo. Assume o governo de nossa vida interior, Senhor. Governa e guarda estritamente a nossa maneira de falar. Que o nosso lar seja um refúgio de paz, que o nosso trabalho seja um ambiente de integridade e que todos os nossos relacionamentos sejam lugares onde a presença e o caráter de Cristo possam ser vistos de forma inconfundível. Quando a tentação de viver exclusivamente para o nosso próprio benefício e conforto surgir, lembra-nos da exortação de Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, que nos chama a fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Dá-nos mãos prontas para servir, pés que vão aonde tu nos enviares, e um coração que diz sim à tua orientação a cada instante. Pai, proteja-nos de ser motivo de tropeço para qualquer pessoa. Ajuda-nos a preferir o bem de nossos irmãos e irmãs em Cristo acima de nossas próprias liberdades e preferências. Senhor, se a restrição de alguma liberdade pessoal puder ajudar alguém a se aproximar de Ti, concede-nos a graça e a alegria de praticar essa restrição. Se, por outro lado, a ousadia for necessária para glorificar o Teu nome, concede-nos a coragem para nos posicionarmos firmemente. Que o amor divino seja o guia supremo de todas as nossas escolhas e que a Tua glória seja a única e eterna razão de nossos dias. Hoje, Pai, colocamos esta oração e a nossa vida aos Teus pés. Pedimos que tomes nossas ações mais simples e rotineiras e as transformes em atos santos. Toma as nossas palavras e enchas de vida e de graça. Pega o nosso trabalho e converta-o em verdadeira adoração. Que a nossa vida se torne um convite vivo para que outras pessoas conheçam intimamente Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por nos ouvires com paciência, por nos corrigires com amor, por nos capacitares com o Teu poder e por completares a boa obra que iniciaste em cada um de nós. Em nome precioso e poderoso de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, por favor, digite Amém como sinal de fé e confirmação. Oro para que todas as bênçãos contidas nesta intercessão estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se você tem um pedido especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Seremos honrados em interceder por você. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe esta mensagem de fé com seus familiares e amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.